Quando a sabedoria de uma mulher mudou o destino de muitos. Nas colinas verdejantes da região montanhosa de Judá, onde oliveiras centenárias testemunhavam gerações de conflitos e reconciliações, vivia uma mulher cuja inteligência brilhava como pedra preciosa em meio à rudeza daqueles tempos antigos. Abigail possuía beleza notável, mas era sua sabedoria extraordinária que a tornava verdadeiramente excepcional numa época em que mulheres raramente tinham voz nos assuntos de importância. Seu marido, Nabal, descendente da linhagem nobre de Calebe, controlava vastas propriedades e rebanhos incontáveis, sendo um dos homens mais ricos da região. Porém, sua riqueza material contrastava drasticamente com sua pobreza de caráter. Nabal era conhecido por todos como homem duro, avarento e de temperamento explosivo. Seu próprio nome significava tolo, e ele fazia questão de honrar essa designação com cada ação imprudente que praticava. Tratava servos com crueldade, desprezava tradições sagradas de hospitalidade e acumulava inimigos como se fossem troféus de sua arrogância. Abigail, por sua vez, havia aprendido desde cedo a navegar cuidadosamente pelas tempestades emocionais do marido, desenvolvendo uma diplomacia refinada que mantinha a paz doméstica e protegia os servos de explosões mais violentas de Nabal. Ela administrava silenciosamente grande parte dos negócios familiares, demonstrando habilidade natural para resolver conflitos e tomar decisões sábias que beneficiavam a todos. Enquanto isso, nas montanhas e desertos circundantes, um jovem guerreiro chamado Davi vivia como fugitivo. Ungido secretamente pelo profeta Samuel como futuro rei de Israel, ele agora se escondia da fúria homicida do rei Saul, que via nele uma ameaça crescente ao seu trono. Davi havia reunido ao redor de si uma banda heterogênea de aproximadamente 600 homens, soldados descontentes, endividados, perseguidos políticos e aventureiros em busca de propósito. Este grupo peculiar havia desenvolvido um código de honra próprio. Embora vivessem como bandidos aos olhos da lei, protegiam pastores e propriedades rurais dos ataques frequentes de beduínos saqueadores que desciam das montanhas para roubar gado e destruir plantações. Era uma forma de Robin Hood primitivo. Eles ofereciam proteção em troca de provisões e hospitalidade. Durante meses, os homens de Davi haviam protegido discretamente os pastores e rebanhos de Nabal. Não perderam uma única ovelha ou cabra, mantiveram predadores selvagens afastados e impediram pelo menos 3 tentativas de saques por parte de tribos nômades hostis. Os pastores sabiam perfeitamente que deviam sua prosperidade e segurança à presença protetora daqueles guerreiros nas montanhas próximas. Chegou então a época tradicional da tosquia das ovelhas, período de grande celebração e festa em todas as propriedades rurais. Era costume antigo e sagrado que proprietários prósperos demonstrassem gratidão compartilhando sua abundância com aqueles que os haviam servido durante o ano. A hospitalidade não era apenas cortesia social, mas obrigação religiosa profundamente enraizada na cultura hebraica. Davi, ciente da tradição e consciente de que seus homens mereciam reconhecimento pelos serviços prestados, enviou 10 jovens escolhidos cuidadosamente como embaixadores até a propriedade de Nabal. Instruiu-os a falar com respeito, lembrando cordialmente os favores prestados e solicitando humildemente qualquer ajuda que Nabal pudesse oferecer durante aquele tempo de abundância festiva. Os jovens aproximaram-se de Nabal enquanto ele supervisionava a tosquia, rodeado por centenas de ovelhas e servos ocupados. Cumprimentaram-no com todas as formalidades apropriadas, transmitiram as saudações cordiais de Davi e explicaram diplomaticamente como haviam protegido seus rebanhos. Falaram com eloquência sobre a amizade sincera que Davi oferecia e solicitaram respeitosamente qualquer assistência. Enquanto Davi e seus guerreiros sedentos de vingança marchavam através da noite em direção à propriedade de Nabal, um dos jovens pastores que havia presenciado a humilhante recusa correu desesperadamente até Abigail. Ele sabia que apenas ela possuía a sabedoria e influência necessárias para evitar o massacre iminente que se aproximava com a inevitabilidade de uma tempestade devastadora. Senhora, ofegou o jovem, ainda tremendo pela urgência da situação. Os mensageiros de Davi vieram em paz ao nosso Senhor, mas ele os repeliu com insultos terríveis. Aqueles homens foram excelentes para nós durante todo o tempo que estivemos com eles no campo. Nunca nos maltrataram, e nada nos foi roubado enquanto andávamos com eles. Foram como uma muralha ao nosso redor, tanto de noite como de dia, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. O pastor continuou com crescente desespero.
Agora, considere bem o que deve fazer, porque o mal está determinado contra nosso Senhor e toda a sua casa. Ele é homem tão perverso que ninguém pode falar com ele. Davi não deixará passar esta ofensa. Abigail compreendeu instantaneamente a gravidade mortal da situação. Conhecia perfeitamente a reputação de Davi, não apenas como guerreiro formidável, mas como homem de princípios inflexíveis quando se tratava de honra pessoal. Sabia também que seu marido, em sua arrogância cega, havia cometido o erro que poderia resultar na morte de toda a família e destruição completa de tudo que possuíam. Sem perder um momento precioso nem consultar Nabal, pois sabia que ele apenas intensificaria a crise com sua teimosia característica. Abigail mobilizou imediatamente todos os recursos da casa. Com eficiência que revelava liderança natural, organizou a preparação dos presentes mais generosos que suas riquezas permitiam: 200 pães frescos ainda quentes dos fornos, 2 odres do melhor vinho, 5 ovelhas já preparadas para consumo, 5 medidas de grãos tostados, 100 cachos das uvas mais doces e 200 bolos de figos prensados. Enquanto os servos carregavam presentes nos jumentos sob sua supervisão direta, Abigail calculava mentalmente cada aspecto de sua estratégia desesperada. Sabia que dispunha de apenas algumas horas antes que Davi chegasse com seus homens armados. Precisava interceptá-los antes que avistassem a propriedade, pois uma vez que vissem seu objetivo, a sede de vingança poderia tornar-se irreversível. Montando seu jumento mais veloz e instruindo os servos a seguirem com os presentes, Abigail cavalgou noite adentro pelas trilhas montanhosas que conhecia desde criança. A lua iluminava precariamente seu caminho enquanto ela ensaiava mentalmente as palavras que poderiam salvar dezenas de vidas inocentes. Sabia que teria apenas uma oportunidade de falar, e que qualquer erro de cálculo resultaria em tragédia irreversível. Ao descer por um vale estreito entre rochas íngremes, ela finalmente os avistou. Uma coluna sombria de guerreiros experientes marchando com determinação silenciosa e mortal. À frente, reconheceu imediatamente a figura imponente de Davi, mesmo na penumbra. Seus homens caminhavam como lobos famintos, mãos próximas às espadas, rostos endurecidos pela expectativa de violência iminente. Davi, naquele momento, ruminava amargamente a ofensa recebida. Verdadeiramente em vão guardei tudo quanto este homem tinha no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto possuía. E ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e outro tanto, se eu deixar com vida até pela manhã qualquer homem de todos os que lhe pertencem. Abigail desmontou rapidamente e, num gesto que demonstrava simultaneamente humildade e coragem extraordinária, prostrou-se no chão diante de Davi. Era ação arriscada, guerreiros em marcha para a batalha poderiam interpretar movimento súbito como emboscada. Mas ela sabia que precisava demonstrar respeito total e vulnerabilidade completa para ter qualquer esperança de ser ouvida. Sobre mim, meu senhor, caia esta iniquidade! Bradou com voz que ecoou pelo vale. Deixe que sua serva fale a seus ouvidos e ouça as palavras de sua serva. Não faça caso, meu senhor, deste homem perverso, de Nabal, porque tal como é o seu nome, assim é ele. Nabal é seu nome, e a loucura está com ele. Era estratégia brilhante. Ela imediatamente se dissociou das ações do marido, assumindo responsabilidade pessoal pelo erro dele enquanto reconhecia publicamente sua natureza tola. Continuou com eloquência que revelava não apenas inteligência excepcional, mas compreensão profunda da natureza humana e das complexidades da honra masculina em sociedade guerreira. Eu, porém, sua serva, não vi os mensageiros de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a sua alma que o Senhor te impediu de derramares sangue e de te vingares com tua própria mão. Sejam, pois, como Nabal os teus inimigos e os que procuram fazer mal a meu senhor. Abigail demonstrava sabedoria política excepcional ao transformar a situação de confronto em oportunidade para Davi demonstrar magnanimidade real. Ela habilmente sugeriu que sua intervenção era providência divina impedindo de cometer ação que poderia manchar sua reputação futura como rei justo. Aceite agora esta bênção que sua serva trouxe a meu senhor, e seja dada aos servos que seguem meu senhor. Perdoe, peço-lhe, a transgressão de sua serva, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor. Pois meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Suas palavras revelavam conhecimento íntimo do destino profético de Davi.
Ela sabia de sua unção como futuro rei e habilmente apelava para sua responsabilidade como líder escolhido por Deus. Continuou pintando visão de futuro glorioso que seria manchado por vingança desnecessária contra homem tolo. Davi permaneceu em silêncio absoluto enquanto Abigail continuava seu apelo desesperado e eloquente. Os guerreiros ao redor observavam fascinados esta mulher extraordinária que ousava confrontar seu comandante no momento de fúria máxima. Havia algo magnético em sua presença, uma autoridade natural que transcendia gênero e posição social, comandando respeito através de pura força de caráter. Quando alguém se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos vivos, na mão do Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, essa arrojará ele como do meio de uma funda, prosseguiu Abigail, tecendo imagem poética que ressoava profundamente no coração do jovem que havia derrotado Golias com exatamente tal arma. Quando o Senhor fizer a meu Senhor conforme todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido por príncipe sobre Israel, então não será isto para meu Senhor motivo de tropeço nem de remorso, por ter derramado sangue sem causa ou por ter se vingado meu Senhor por si mesmo. Quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, então te lembrarás da tua serva. Era apelo magistral que combinava profecia, psicologia e sabedoria política em argumentação irresistível. Abigail não apenas reconhecia o destino real de Davi, mas pintava cenário onde vingança presente poderia assombrar consciência futura. Ela transformou habilmente confronto violento em teste de caráter que revelaria se Davi era verdadeiramente digno do trono que Deus havia prometido. Davi sentiu sua raiva começar a evaporar-se diante da sabedoria extraordinária desta mulher. Reconheceu não apenas inteligência superior, mas discernimento espiritual que o fazia lembrar das palavras do profeta Samuel sobre liderar com justiça e misericórdia. Pela primeira vez desde receber o insulto de Nabal, conseguiu ver situação com perspectiva mais ampla. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, declarou Davi com voz que revelava admiração crescente. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. A transformação em Davi era completa e visível. O guerreiro sedento de vingança havia se tornado líder reflexivo que reconhecia sabedoria superior quando a encontrava. Continuou com gratidão genuína. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, que se tu não te apressaras e não vieras ao meu encontro, certamente até a luz da manhã não teria ficado a Nabal nem um menino sequer. Davi aceitou graciosamente os presentes que Abigail havia trazido, não como pagamento por proteção, mas como símbolo de reconciliação e reconhecimento mútuo. Sobe em paz à tua casa. Vê que dei ouvidos à tua voz e aceitei a tua face, disse, usando linguagem formal que indicava não apenas perdão, mas respeito profundo por ela como pessoa de sabedoria excepcional. Abigail retornou rapidamente para casa, onde encontrou Nabal embriagado em festa extravagante, celebrando a tosquia como se fosse rei em seu palácio. O contraste era impressionante. Enquanto ela arriscava a vida para salvar a família, ele festejava alheio ao perigo mortal que havia criado com sua arrogância. Decidiu sabiamente esperar até manhã seguinte para contar-lhe sobre eventos da noite. Quando Nabal finalmente ficou sóbrio, Abigail relatou tudo o que havia acontecido. Descreveu o perigo imenso que haviam enfrentado, a marcha vingativa de 400 guerreiros, e como ela havia conseguido evitar massacre através de diplomacia cuidadosa. A reação de Nabal foi de terror absoluto. Compreendeu subitamente quão próximo chegará da morte total de sua linhagem. O choque foi tão intenso que Nabal sofreu algo semelhante a derrame. Seu coração literalmente falhou diante da magnitude do que quase havia perdido por causa de sua própria estupidez. Permaneceu como pedra por 10 dias, incapaz de falar ou mover-se, antes de finalmente morrer, como se Deus mesmo tivesse executado julgamento sobre sua arrogância e crueldade. Quando Davi soube da morte de Nabal, reconheceu nela a mão da justiça divina. Bendito seja o Senhor, que julgou a causa da afronta que recebi de Nabal e impediu a seu servo de praticar o mal, declarou com reverência. Compreendeu que Abigail não apenas salvara vidas inocentes, mas preservara sua própria integridade como futuro rei de Israel. Impressionado profundamente pela sabedoria, beleza e caráter de Abigail, Davi enviou mensageiros pedindo-a em casamento. Era honra extraordinária. Ela se tornaria esposa do futuro rei,
reconhecimento de seu valor excepcional como mulher de sabedoria e liderança. Abigail aceitou com humildade característica, dizendo: Eis aqui a tua serva como criada para lavar os pés dos servos de meu senhor. Mesmo aceitando posição elevada, mantinha espírito de serviço que havia caracterizado sua intervenção salvadora. A história de Abigail tornou-se lenda em Israel, ensinando gerações futuras sobre o poder da sabedoria feminina para prevenir tragédias desnecessárias. Ela demonstrou que inteligência combinada com coragem pode mudar curso de eventos históricos. Sua intervenção não apenas salvou vidas, mas revelou o caráter verdadeiro de Davi como líder capaz de reconhecer sabedoria e aceitar correção. Mais importante, Abigail provou que mulher sábia pode influenciar destinos de nações inteiras através de palavras certas no momento crucial. Sua sabedoria transformou confronto mortal em oportunidade de crescimento, vingança em misericórdia, e destruição em reconciliação. Ela permanece como exemplo eterno de como sabedoria feminina pode salvar mundos quando aplicada com coragem no momento apropriado.